Olá, tudo bem com você? Já estamos indo aí para a segunda semana de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, uma situação que pegou de surpresa o planeta, clima aí praticamente de guerra, né? Uma situação bastante complicada que tem causado preocupações porque estamos aí numa espécie de corda bamba, sem saber exatamente o que se faz, se prolonga aí esse regime de quarentena, de isolamento social, trazendo crise econômica sem precedentes ao mundo, ou então se liberam pessoas para trabalhar e não parar de toda a economia. Realmente é cruz e espada, uma situação bem complicada, e nos meus 48 anos de vida nunca vi nada parecido com isso. Realmente uma situação delicada que nos pegou a todos de surpresa. Eu publiquei recentemente, nesse fim de semana, em meu blog outraleitura.com.br, 2 textos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você ler depois com mais calma, para você analisar cada detalhe, também poder conferir os links que estão nos textos também. Um deles tem como título Um Ensaio para o Fim do Mundo, e o outro é O Mundo Precisa de um Líder Global e Papa Concede Perdão Universal. São análises assim que eu creio bem interessantes. Antes de comentar um pouquinho aqui esse texto, um ensaio para o fim do mundo, deixa eu fazer aqui já uma propaganda para você. Aqui está a lição da Escola Sabatina deste trimestre, que começou no fim de semana. Nós terminamos uma lição abençoada sobre Daniel no trimestre passado, foi uma bênção realmente. Eu postei aqui no meu canal um vídeo em que eu analisei o capítulo 12, fiz um encerramento assim geral da lição, que veio numa hora muito apropriada. Creio que realmente foi a providência divina nós estarmos meditando, analisando, estudando temas ligados ao fim do mundo, à volta de Jesus, à esperança da volta de Jesus, bem nesse momento em que o mundo volta os olhos, muitas pessoas voltam os olhos para a Bíblia, tentando entender o que está acontecendo. E essa lição também eu creio que veio numa hora muito boa, uma lição sobre como interpretar as Escrituras. Eu quero convidar você a estudar com afinco essa lição, porque muitas teorias absurdas, muitas interpretações aventureiras, né, digamos assim, têm sido feitas. Que é um exemplo, no 11 de setembro, uma situação assim bem grave também, que aconteceu aí em 2001, né, faz tempo já, mas eu me lembro que eu assisti atônito esse atentado terrorista lá ao World Trade Center, assisti ao vivo na época, e as consequências, os desdobramentos desse evento também foram bastante significativos, né? A questão do fundamentalismo passou a ser pauta nos jornais, as liberdades individuais estiveram também bastante arriscadas, e essas situações aí, elas estão voltando com a crise aí do coronavírus. E eu me lembro que uma das interpretações que circularam por aí, as redes sociais na época não eram tão fortes, né? Mas muita gente nas igrejas evangélicas especialmente falava, por exemplo, que as 2 torres que foram abaixo com o atentado terrorista teriam sido ali os chifres do carneiro lá de Daniel capítulo 7. Um absurdo total, né? Porque o próprio Daniel interpreta ali no capítulo os símbolos, os animais que aparecem como símbolos de coisas muito maiores, muito mais abrangentes na história do que as torres gêmeas lá do World Trade Center nos Estados Unidos, em Nova York. Pessoas hoje também falam que o chip seria a marca da besta, ignorando completamente um estudo sério das profecias que aponta noutra direção. O diabo não seria tão bobo assim de colocar num simples componente eletrônico uma coisa tão importante que tem que ver com adoração consciente, com consciência a respeito do Deus a quem servimos, né? A marca da besta é um assunto muito mais sutil e surpreendente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para um outro vídeo aqui no meu canal em que eu comento a respeito desse assunto da marca da besta, tá bom? Enfim, por falta de estudar de modo apropriado, interpretar, fazer uma exegese correta da Bíblia, ou seja, permitir que a Bíblia se interprete a si mesma, muitas pessoas acabam embarcando nesses barcos furados de interpretação escatológica esdrúxula, antibíblica e às vezes até que atenta contra o próprio caráter de Deus. Então eu acho bem interessante que nós tenhamos esse tema para estudar agora nesse trimestre, como interpretar as Escrituras.
eu recomendo que você faça assinatura da sua lição da Escola Sabatina, cpb.com.br, ali tem o site da Casa Publicadora que produz essa lição. Você tem ali como assinar a lição e receber em sua casa. São guias de estudo trimestrais que ajudam muito a compreender a palavra de Deus. E para contribuir também com esse esforço de conhecer mais a Bíblia, numa época em que nós precisamos conhecer a Bíblia, eu passarei a gravar toda quinta-feira e postar aqui no meu canal breves comentários, um resumo da lição da Escola Sabatina. E eu quero convidar você a acompanhar essas postagens, esses vídeos, que, como eu disse, serão minha pequena contribuição aí para estimular as pessoas a estudar mais a Bíblia e a lição da Escola Sabatina, um recurso tão importante para a igreja, para as pessoas que querem realmente conhecer mais a palavra de Deus. Muito bem. Um ensaio para o fim do mundo. Eu vou ler aqui alguns trechinhos desse texto que eu publiquei no fim de semana para que você possa meditar um pouco nessa época delicada, como eu disse, que estamos vivendo, tempos de crise. Durante muito tempo eu tenho dito aqui no meu canal, em palestras, em vídeos, que em tempos de crise, ideias, leis, iniciativas que demorariam muito tempo para ser tomadas e levadas adiante, acabam sendo rapidamente implementadas. E nós estamos vendo realmente isso acontecer em nosso tempo. Quer ver? Eu li aqui no Twitter do Guilherme Fiuza um comentário muito interessante. Ele que não é um analista bíblico, né? Ele analisa a política. Ele diz assim: o fique em casa está se transformando em calha-boca. Os planos de saída da imobilização total estão embargados pelo tabu. A humanidade vai esperar o fim da epidemia para constatar que se jogou no abismo. Realmente, né, liberdades individuais estão sob risco, com a justificativa, né, se genuína ou não vou discutir isso aqui, mas com a justificativa de que nós precisamos conter a epidemia, salvar a humanidade. Algo parecido já vinha sendo feito com a questão ecumênica, né, sobre a qual tenho tratado já há mais de 11 anos aqui no meu canal, nos meus blogs. O ecumenismo, o salvamento da Terra, do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Então, quando a humanidade está envolvida numa crise, com muito medo, muitas vezes exacerbado até por uma engenharia social bem feita, as pessoas abrem mão de suas liberdades, as pessoas concordam com leis restritivas que em outros momentos talvez não concordassem, né? Bom, vamos lá. O que parecia tão distante e impossível, de repente aconteceu. Cenários típicos de filmes apocalípticos e distópicos passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas em todo o planeta. Somos praticamente obrigados a ficar em confinamento domiciliar. Nos supermercados, os consumidores mantêm-se distantes uns dos outros. Vários usam máscaras e, em alguns lugares, só podem entrar em grupos de 10 ou 20. Idosos não podem pôr os pés nas ruas, aulas foram suspensas, as portas das lojas permanecem fechadas, apenas os serviços essenciais ainda funcionam. Uma crise econômica sem precedentes vem sendo anunciada. No ar, paira um clima de medo e insegurança. Quem poderia imaginar uma situação dessas poucos meses atrás? Isso em cidades pequenas também. Aqui em Tatuí, onde eu moro, os cuidados, né, nos supermercados, por exemplo, têm sido tomados. Nas filas as pessoas ficam ali mantendo uma distância de 1,5 metro mais ou menos, uma da outra, álcool gel em todos os lugares. Alguém vai lá e limpa a parte que você segura no carrinho ali, põe as mãos no carrinho com algum desinfetante. Quer dizer, cuidados que antes não eram tomados. Eu entendo que, passada a epidemia, nós teremos aí uma nova educação no que diz respeito à higiene, e isso é um aspecto positivo, um aspecto bom. E outras lições mais também que ficarão, né, sobre a importância do que é importante realmente, né? Aquela ideia de que as coisas mais importantes não são coisas, são pessoas, né? Relacionamentos, a saudade. Aliás, eu comento isso aqui no artigo também. Veja só, é interessante analisar os efeitos dessa crise em duas frentes, na igreja e fora da igreja. No que diz respeito à igreja, a Igreja Adventista especificamente, leal às autoridades constituídas, quando essa lealdade não fere nenhum princípio bíblico, evidentemente, e alinhada com as iniciativas promovidas pelo Ministério da Saúde, a decisão foi por manter as portas das igrejas fechadas, até segunda ordem. A partir disso, um fenômeno interessante pôde ser observado na internet, né? Vários pastores e líderes de igreja usando recursos como o Zoom, o aplicativo Zoom, como, teleconferência para pregar, para manter
manter-se em contato com os irmãos, com os seus membros, né, com as ovelhas, né? Então, um recurso que Deus providenciou, eu creio que Deus permitiu realmente a criação, né, da internet, da web, isso vários anos atrás, para um momento como esse mesmo, né? Para que realmente a mensagem pudesse alcançar pessoas nas suas casas, na verdade na palma da mão, por meio de um dispositivo eletrônico como um celular. Quem diria, né, que isso um dia seria possível? E está sendo possível, graças a Deus, no momento em que isso é mais necessário, né? A TV Novo Tempo adaptou sua programação de sábado para aproximá-la dos serviços típicos desse dia nos templos. Chega a dar a impressão de que Deus permitiu a criação dessas tecnologias exatamente para este momento, uma nova plenitude dos tempos. É o título de uma palestra que eu tenho também aqui no canal, uma nova plenitude dos tempos, em que as pessoas podem ser facilmente alcançadas dentro de casa por meio de um dispositivo eletrônico na palma da mão. Eu digo mais aqui nesse artigo que talvez o efeito colateral mais positivo seja a saudade que os membros da igreja estão sentindo das reuniões presenciais, não é verdade? Muita gente reclamando que não tem mais o templo aberto para se reunir, talvez pessoas que nem frequentassem tanto assim a igreja, né? Sejamos francos, nas quartas-feiras, aos domingos, né? E agora estão percebendo como a igreja realmente é importante. É aquela ideia, né? Uma velha ilustração que eu vi anos atrás da lareira, né? Um membro não visitava a igreja fazia tempo já, o pastor foi visitá-lo, o pastor se sentou ali na sala em silêncio, contemplando a lareira, foi lá, tirou uma brasinha da lareira, um carvãozinho de lá, deixou separado e em pouco tempo aquele carvão se apagou. Não disse mais nada, fez uma oração e foi embora. No sábado seguinte aquele irmão estava na igreja, porque ele entendeu a lição. A igreja é importante para nos manter aquecidos espiritualmente. Na igreja nós ouvimos as pregações, nós convivemos com os irmãos que têm a mesma fé. A escola sabatina é uma bênção, né? Os pequenos grupos são também uma bênção, mas essa reunião comunitária na igreja, para ali receber alimento, para distribuir depois esse alimento, para que possamos ser sal com sabor no mundo, para que possamos ser luz do mundo, realmente faz falta, né? E eu espero que passada essa crise, quando o isolamento social não for mais necessário, nós possamos lotar os templos, lotar as igrejas e ali louvar a Deus e nos preparar para a volta de Jesus, todos juntos em comunidade, né? Então esse é um fenômeno interessante. Privados dessa liberdade, muitos estão reavaliando sua atitude em relação aos cultos. Terminada a crise, aproveitemos para nos reunir como comunidade de crentes enquanto ainda pudermos fazer isso. Atentemos ao apelo de Hebreus 10, 25. O que diz lá esse texto? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sim, o dia da volta de Jesus se aproxima. E a igreja, a comunidade de fé, existe também para que nós possamos fortalecer uns aos outros, animar uns aos outros. E quanto aos efeitos fora da igreja, eu também analisei essa questão aqui no meu texto no blog e disse o seguinte, que o primeiro deles, o primeiro efeito, eu apresentei no texto: o mundo precisa de um líder global e Papa concede perdão universal. Repito, vou deixar aqui na descrição o link para esse texto. A ideia de que o mundo precisa de um líder mundial para sair dessa situação desafiadora. Outra consequência que chama a atenção daqueles que estudam as profecias do Apocalipse é a perda gradual das liberdades individuais e a vigilância por parte das autoridades. É interessante perceber que alguns analistas, que não tem nada a ver com religião, estão percebendo também esse perigo que ronda o mundo, que paira sobre o mundo, né? A perda das liberdades, a vigilância. Existem já iniciativas que consistem no uso de drones para vigiar pessoas que estão andando em grupos. Veja a que ponto chegamos. Alguns governos, alguns governantes estão usando o recurso de rastrear celulares para saber para onde as pessoas andam. Então, os recursos de vigilância estão bem aprimorados e passam a ser utilizados, sendo que numa outra época isso seria repudiado pelas pessoas, né? De repente, em questão de dias, as pessoas não mais podem se reunir para cultuar, não podem andar em grupos. Em algumas cidades, drones vêm sendo, como eu disse, usados para controlar as pessoas, celulares e assim por diante. Curiosamente, praticamente ninguém vai se opor a essa perda de liberdade e a esse monitoramento, porque a engenharia social tratou de alimentar o medo, e pessoas com medo cedem o controle da vida àqueles que supostamente podem salvá-las. Mais um detalhe aqui, mais um possível desdobramento. Conforme sugere o jornal El País,
Resolvido o problema da pandemia, a humanidade estará cara a cara com outro grande problema, a crise financeira. Para sair desse buraco, as pessoas terão que trabalhar ainda mais a fim de compensar o tempo parado. Como a pregação ecumênica de salvação da Terra está se agigantando, inclusive com evidências de que o confinamento ajuda a despoluir o meio ambiente, pelo menos um dia terá que ser preservado ou reservado para esse novo tipo de confinamento semanal, que será benéfico para a Terra e para as famílias. Nos outros dias será necessário trabalhar duro. Veja que interessante. Fotos estão circulando pela internet mostrando que realmente houve uma despoluição do ambiente. Lá em Veneza, por exemplo, os canais estão cristalinos. O céu de São Paulo, o céu de grandes metrópoles, antes cinzento, agora está claro. Então isso é um argumento forte para aqueles que pregam realmente que nós precisamos fazer alguma coisa para salvar a Terra, para impedir que a Terra entre em colapso ecológico, né? Atmosférico, climatológico e por aí vai. Sem questionar aqui a veracidade ou não desse assunto, né, de que se realmente o ser humano tem todo esse poder de mudança, de alteração nas condições climáticas, não vem ao caso essa questão aqui. O fato é que isso está sendo instrumentalizado já há algum tempo e usado como argumento para levar avante algumas ideias. E uma das ideias para tentar conter essas mudanças climáticas é justamente reservar um dia para que a Terra possa, aspas, descansar. E está provado agora nessa crise que isso é benéfico, que isso funciona. Mas teremos que trabalhar duro para recuperar a economia que ficou em frangalhos. Então nós temos aqui uma situação difícil, né? de difícil resolução. Alguns propõem que se pare um mês, eu já li isso em algum lugar, por ano, enfim. Mas por que não parar um dia por semana? Não vai ser mais efetivo? E isso já está sendo defendido pelo Papa Francisco na sua carta apostólica Laudato Si, desde 2015, né? 2015, 2016, essa carta publicada tem sido estudada por entidades como sindicatos, como a própria OAB, enfim. As pessoas concordam com essa ideia de reservar um dia para a família e para a terra, para defender o meio ambiente. E eu imagino que no momento desse de crise, em que teremos que trabalhar duro, né, pelos motivos que eu já falei aqui, teremos que então ter pelo menos um dia preservado por lei para que a terra, as famílias, as pessoas, o meio ambiente sejam protegidos. Vamos ver o que vem por aí, né? Cada vez mais tenho a impressão de que estamos passando por um ensaio para coisas maiores. Cada vez mais me convenço de que Deus está nos dando uma grande oportunidade de parar e refletir no que estamos fazendo com a nossa vida, no que é realmente prioritário e no quão frágeis são as estruturas criadas pelo ser humano. De um dia para o outro, tudo que consideramos tão importante acaba perdendo relevância. E o que sobra? Sobra a nossa relação com Deus, com a família, com as pessoas mais importantes, né? Sobra a nossa missão de levar esperança ao mundo, a esperança real da volta de Jesus. Sabe, muitas pessoas céticas com respeito à escatologia, às profecias, sempre diziam que não, isso nunca vai acontecer, essas crises anunciadas, a volta de Jesus é um absurdo. Aliás, a própria profecia diz lá em Pedro que os escarnecedores cumprem a profecia quando debocham daqueles que pregam sobre isso, né? Enfim, pessoas duvidavam de que coisas anunciadas há muito tempo pudessem acontecer. Mas, repito, basta uma crise para que aquilo que parecia impossível seja possível, faça parte do dia a dia, do cotidiano. E uma crise como essa, eu sempre imaginei que pudesse ser, quem sabe, um asteroide atingindo a Terra, um terremoto como o esperado terremoto Big One na Califórnia, um supervulcão como o vulcão Yellowstone que existe ali no Parque Americano, que se explodir vai levar pelos ares aí um bom pedaço, né, daquele estado, levando a América a uma crise bastante forte, né, financeira. Então as possibilidades são muitas, né? E uma epidemia, uma pandemia, como a que estamos vendo agora, que se prolongar, realmente trará estragos imensuráveis à economia, à vida das pessoas. E já lemos e conhecemos, né, o texto que diz que os últimos eventos serão rápidos. Então nós temos que realmente aproveitar esse tempo de pausa, de preparo, para colocar nossa vida em comunhão, em dia com Deus, né? Estreitar nossa comunhão com Deus, ler mais a Bíblia, orar mais do que temos feito, né? Reunir nossa família ali para realizar o culto familiar. Isso é muito importante. Se essa epidemia passar, que nós não caiamos de novo no marasmo espiritual, na situação laodiceana, mas que entendamos o recado e nos preparemos cada dia, estejamos prontos cada dia para aquilo que vier no futuro.
entendamos que temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e coloquemos nossa vida nas mãos dele. Nós estudamos em Daniel capítulo 12 que nesse tempo de prova, quando chegar esse tempo de maior prova, Miguel, Jesus Cristo, vai se levantar em defesa de seu povo. E nós temos que confiar na proteção de Deus. E eu menciono aqui no texto mais um detalhe, uma entrevista muito interessante publicada no portal UOL com o historiador, professor universitário e escritor israelense Yuval Noah Harari, uma espécie de guru atual do século XXI. Ele disse o seguinte, que as decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas, até perigosas, são colocadas em serviço, porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. Mas esses não são tempos normais. Veja, novamente, um escritor, né, uma pessoa que não tem interesse direto aí na escatologia bíblica, em profecias, mas está percebendo coisas que muitas pessoas que se dizem cristãs não estão percebendo. Essa constatação aqui do escritor israelense é muito interessante, né? E vai ao encontro daquilo que temos pregado e ensinado com base na Bíblia Sagrada, nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então, sim, são tempos normais, não são tempos normais. É tempo de erguer a cabeça porque nossa redenção se aproxima. Isso está em Lucas 21, 28. É tempo de viver neste presente século sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Repito, aproveitemos esse momento para refletir, para pensar em como por a nossa vida em família e principalmente a nossa vida com Deus. Aproveite esse tempo para, quem sabe, enviar uma mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, um vídeo, um áudio para alguém que você ama. Diga que está orando por essa pessoa e ore por essa pessoa. Fale para ela que o mundo está em crise, mas Deus está acima das crises. Deus cuida de seus filhos e que nós podemos confiar nesse Deus que já nos ajudou a atravessar como humanidade várias outras crises, e especialmente um Deus que está cuidando da história, conduzindo a história para o seu desfecho, e a esperança plena do cristão e a esperança real do cristão é um dia ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, porque então será a resolução de todos os nossos problemas, todas as nossas doenças, toda nossa tristeza terá fim, a morte não mais existirá. E eu quero terminar convidando você para acompanhar essa série, cujo cartaz está aqui na tela do meu computador, Confinados, um Planeta em Quarentena. Eu estou apresentando essa série todas as noites, às 19h30. Já apresentei aqui 2 temas, o vírus misterioso, o vírus infecta a Terra, e hoje à noite falarei sobre o remédio para um planeta em quarentena. Espero que você possa acompanhar e compreender que em Deus nós podemos confiar, que Deus tem nossa vida e este mundo em suas mãos. Ele demonstrou que ama este planeta, vindo aqui, morrido por nós na cruz, e prometeu que um dia vai resolver todas as nossas mazelas. Confie em Deus e reavive sua vida por meio do Espírito Santo neste momento. Esteja preparado para qualquer coisa que vier e ajude outras pessoas também a se preparar para a volta de Jesus e especialmente para manter comunhão íntima com esse nosso Deus maravilhoso. Um grande abraço para você, muita saúde e muita confiança nesse momento.